Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, né? Climinha aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eu especificamente hoje estou fazendo essa live já do Rio Grande do Sul, porque amanhã temos curso por aqui. E aqui um climinha bem chuvoso, né? Em breve nós vamos iniciando, assim que o pessoal acabar de chegar, de entrar na live. E vamos iniciar a nossa conversa. Vamos lá, pessoal. Ok. A Karina já um pouquinho com vocês com relação à auriculoterapia nessa área, né? Olá, Karina. Oi, Boa noite, boa, tudo bem? bem. Ai, que joia, ótimo, muito bom, muito bom. Então, seja bem-vinda, né? Vocês demais, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho com relação a essa área bem bacana, né? Da auriculoterapia, em especial dentro da área da saúde bucal, que é uma área que tu trabalha bastante, tem uma expertise bem bacana para estar compartilhando, né? Uhum. Conosco, né? Então, acredito que a gente pode talvez começar se apresentando, né? Se tu quiser se apresentar, Karina, para o pessoal que está acompanhando e quem vai acompanhar posteriormente a nossa live. Eu não sei se tu quer esperar um pouquinho, porque a princípio tem só uma pessoa vendo a gente. Se tu quer aguardar um pouquinho. Também depois vai ficar gravada, né, Karina? Acho que é bem tranquilo, mas se puder, também independente. Acho que a gente pode às vezes, ir conversando, enfim, É, né? meu nome é Karina, né? Ertel, eu sou de Alpestre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalho na posto de saúde pela Secretaria de Saúde, né, municipal aqui da cidade. Eu trabalho, sou auxiliar de saúde bucal e é através da prefeitura, né? Então eu já fiz o curso, foi ano passado, né? Que foi feito, eu não me lembro o período, Uhum. mas foi ano passado que foi feito. Então eu já tenho o curso, né? Que foi feito contigo. Aí, Frederico, foi uma experiência muito boa. E então a gente está botando em prática, né, aqui no município, dentro da área da atenção básica, né, que é dentro do SUS, né, é voltado para o SUS, que a gente está utilizando a auriculoterapia. Mesmo assim, para quem ainda não tenha ouvido falar tanto, né, da auriculoterapia, ah, eu, né, me chamo Mônica, possivelmente muitos aqui depois já me conhecem, enfim, me acompanham de algum ambiente, né, trabalho com acupuntura e com auriculoterapia já há quase 10 anos, na verdade, né, e acabo ministrando os cursos, as formações e sou uma eterna apaixonada, né, e algo que foi muito bacana nesse curso, né, do qual, na turma com a qual a Karina participou, foi que nós tínhamos um público um pouco diferenciado no aspecto de profissões, né? Porque nas outras turmas que a gente realizou, geralmente a gente tinha muito o pessoal da farmácia, da enfermagem, da psicologia, dessas áreas, tendo em vista que a acupuntura e a auriculoterapia, ela é muito famosa nos dias de hoje, voltadas muito para a questão de dor, de insônia, de questão de que mais? De ansiedade, né, Karina, que a gente viu também Uhum. bastante. Mas é interessante a gente pensar que a auriculoterapia, ela não está vinculada apenas a isso, né? A auriculoterapia, ela vai ter uma gama muito significante de tratamentos, né? Tanto é que é uma terapia que já existe há mais de 100 anos e mesmo assim conseguiu se manter, né? Então é porque, de fato, a questão de usos, né, ela acaba sendo bem ampla, né? Não é algo tão restrito, tão específico, Uhum. tão simples assim. E no caso, né, no teu caso, tu acaba que utiliza muito na área de saúde bucal. Karina, compartilha conosco quais que seriam assim as maiores demandas que vocês têm dentro dessa área e como que vocês têm trabalhado, né?
nesse conjunto, pensando na auriculoterapia, voltado para esse outro olhar, né? Que é o olhar da saúde bucal. Uhum. É, aqui, com o profissional que eu trabalho, o dentista, ele não é uma pessoa adepta a esse tipo de terapia, né? Ele não é a única coisa que ele faz, assim, que ele acredita nele é massagem, né? O restante da acupuntura, auriculoterapia, essas coisas, essas PICs, assim, ele não agrega na vida dele. Ele não acredita mesmo nos benefícios, então é bem complicado, assim, de tá trabalhando, né, com o público, assim, com o pessoal dentro do consultório, porque ele é uma pessoa assim que ele não recebe a auriculoterapia como um benefício algum, né? Para ele acha que não vai ter resultado algum. Porém, né, conversando com a secretária da saúde, com ele, com um jeito, a gente foi tentando, assim, conversando de boa, fomos tentando fazer tipo com que ele, mesmo que ele não acredite, né, que ele permitisse que a gente pudesse utilizar esse benefício, né, para os pacientes. Tem paciente que não acredita, mas tem paciente que acredita. Então, deixar a pessoa escolher, né, a crença dela. Se ela quer, se ela deseja, fazer o teste, né, dessa aplicação, a gente aplica, né? Então, foi dessa forma que a gente combinou com ele para poder estar incluindo esse processo dentro do consultório odontológico, né? E a princípio, assim, até hoje, me chamou apenas uma vez, assim, para estar colocando num paciente que já era, né, uma paciente mais idosa. Mas assim, para dor mandibular, ela tinha tipo, as próteses dela, o uso de prótese, né, tava ruim, ela tinha dor, muita dor, assim, mandibular, maxilar aqui sabe, no encontro aqui. Aí ela tava tendo essa dor aqui para cima do trigêmeo aqui, né? Isso. Aí foi trabalhado mais mesmo essa dificuldade aqui dela do encontro, né, do maxilar com o mandibular, e também mais a parte da cefaleia dela, né? A gente trabalhou para evitar, porque ela estava tendo muita dor de cabeça. E a única coisa que tipo, teria para ela seria medicamento, relaxante muscular, porque não teria Uhum. outra opção para ela além de Da medicamento auriculoterapia, né? ou auricular. Ou, nesse caso, que acabou utilizando, né, da auriculoterapia. Uhum. Então, daí foi um benefício, né? Que a gente pôde utilizar. Eu utilizei, claro, utilizei a auriculoterapia, inclusive na secretária, né? Que ela veio um dia e me pediu, me disse, Karina, monta um protocolo para mim. Eu tenho isso e aquilo. Não estou conseguindo curar, nem os remédios estão, né, conseguindo curar. E ela me pediu, então eu trabalhei ali o protocolo para ela, fui lá, coloquei, né? Coloquei também para outras colegas, para uma colega que tem problema no joelho, que ela disse que foi excelente para ela, que ela jamais imaginou, porque o esposo dela estava fazendo lá com as meninas que já são formadas também e trabalham com as PICs há mais tempo, né? E tem o contato diário com a auriculoterapia, fazem só esse trabalho. E ela disse que o esposo dela assim, tinha colocado e tinha gostado muito, né? Mas tinha colocado o Discimente. E eu disse para ela assim, ó, como eu tô adorando o joelho, eu vou colocar para ti a agulha, né? Eu vou fazer Agulha, né? a da agulha.
vai doer um pouco mais, você vai ter um desconforto bem maior, porque vai estimular mais e a tua dor é bem maior que a dele, né? Ele tem uma dor assim nas pernas, Saudável. aquela dor já de uma certa idade, né? Já passado de 60 anos, né? Aí, Uhum. no caso, né? Disse que teve um ponto lá que ela teve que dormir só de um lado e tentar ficar só daquele lado, porque se ela deitasse do lado direito ali onde eu coloquei, ela disse que não foi Entendi. fácil encostar, mas ela disse que foi excelente. Ela conseguiu ficar os 10 dias com os pontos ali e foi Ah, excelente para ela. interessante, os Uhum. seus relatos, né? Esse compartilhar. Uhum. Eu vejo que assim, me chamou a atenção até na tua fala ali no início, né? Que tu colocou assim, do dentista não acreditar, né? Tem muita gente que tem essa pergunta com relação à acupuntura e à auriculoterapia, né? E na verdade, pessoal, a auriculoterapia, assim, ela é aprovada pela Organização Mundial da Saúde e existem mais de 200 situações clínicas em saúde na qual a auriculoterapia tem comprovação científica, ou seja, para o tratamento propriamente dito, ou seja, para colaborar no tratamento, né? Por exemplo, um diabetes, por exemplo, tu não vai poder utilizar da auriculoterapia como o principal Uhum. tratamento, mas você consegue utilizar dele para colaborar. E nesse aspecto me chamou a atenção quando tu relatou o caso dessa senhora que o próprio dentista que entre aspas, não É. acredita na auriculoterapia, te chamou. Então, ele não acredita, mas talvez, de alguma forma, os retornos que ele está tendo de outros pacientes, né, podem estar fazendo ele refletir, porque senão dificilmente Uhum. ele te chamaria para algo que não vai resolver, né? Ele. Isso é bacana da auriculoterapia, né? Uhum. Mesmo no teu caso ali, você trabalha mais com essa parte da saúde bucal, né? Uhum. Mas ouvindo agora os teus relatos, né? Eu acreditava inicialmente que tu estaria mais Uhum. focada só nessa área, como que mesmo você trabalhando nessa abordagem da saúde bucal, Uhum. você consegue usar da auriculoterapia em outras áreas também, né? Uhum. Então, fazendo com que isso se torne um tratamento mesmo, uma estratégia de tratamento para outras situações clínicas, né? Não apenas, às vezes, só para uma área, né? Eu lembro que eu tive Uhum. alunos também da área da psicologia, por exemplo, que foram Uhum. utilizados para tratamento de dores, pessoal da enfermagem, para tratamento de ansiedade e afins. Então, isso é bem bacana, né? Dessa estratégia terapêutica. Eu acredito assim, ó, que se ele permitisse, né, trabalhar, seria muito interessante, porque os pacientes chegam lá, principalmente os pacientes com dor, são porque o público aqui em Alpestre, como são três dentistas e tem um posto de saúde no interior, que daí o povo que mora lá naquela região procura, que é a Fabielle, né, que fez o curso junto comigo. Aqui, isso. Aí ela trabalha naquele posto lá no interior e ela, pelo que eu sei, pelo que ela comentou, ela estaria usando, né, fazendo o uso da aurícula lá um pouco, né? Ela estaria fazendo o uso. E aí tem o outro dentista que ele trabalha mais, para te ver como os públicos são bem separados, assim, sabe? O público escolhe o profissional que ele quer. É bem marcante a diferença que a população tem até pelo gosto assim do profissional quando escolhe até na odontologia, né? Daí geralmente as crianças gostam mais de naquele outro dentista. E o que o meu colega, o Ednei, ele atende, geralmente são mais pessoas idosas, né? Ou pessoas mais carentes, que tem
uma higiene bucal um pouco mais desleixada, digamos assim, e que né, por esse desleixo na Ah, higiene acabam vindo com muita dor. sim, Então, seria muito interessante se ele permitisse, né? Porque seria um tempo pequeno, porque já sim, fica mais do consultório, né? exatamente para montar o protocolo num paciente que chega com uma dor num dente seria rapidíssimo, né? Então, para eu estar aplicando Uhum. né, as esferas na orelha do paciente ali, seria também super rápido. Mas como ele não acredita, ele nem sequer me deixou aplicar nele, que ele tem uma dor na escápula direita, né, por uma postura, ele não acredita, Uhum. ele não me permite esse tempo de fazer, né, o protocolo, de montar o protocolo do paciente e ir lá dentro do consultório fazer essa aplicação. Nem a secretária não conseguiu convencer ele, sabe? Porque e daí ele faz muita extração, ele Uhum. trabalha muito com a dor, né? Que seria fenomenal, assim, Até o mesmo, né, o pós, né? uhum, Mesmo seria pensando no pós, uhum, se a gente for pensar, né, dentro da área da odontologia, a gente sempre comenta. Isso para todas as áreas, né? A auriculoterapia, ela pode ser tanto curativa, no sentido de tratar o sintoma depois que ele existe, mas a auriculoterapia, ela também pode prevenir algum sintoma. Então, dentro da saúde bucal, em caso de situações onde a pessoa vai fazer um clareamento, um enxerto, uma situação cirúrgica, né? A gente consegue acrescentar isso, né, a auriculoterapia, dias antes, para que no momento ali a pessoa já esteja começando a colher os benefícios. E principalmente a questão inflamatória, né? Se a gente pensar em trauma cirúrgico, né? Enfim, extrações, é, o, como tu comentou, é é algo que ajudaria muito, uhum. né? É exatamente o que acontece, o que tu falou agora. Quando o paciente chega com muita dor, a anestesia ela não pega, né? Quando o dente tá ali muito inflamado, que já tá lá no nervo, né? Lá não adianta, porque tu pode encher de anestésico, não vai pegar, o paciente vai continuar sentindo aquela dor insuportável. Então, o que que ele faz? Ele dá o tratamento com anti-inflamatório, né, para diminuir aquela inflamação que está ali latejando, né, e um antibiótico para Exato. poder evitar, né, que A aquela possível infecção. se generalize, né? Aí Uhum. aí ele pede para o paciente voltar em 2 dias. Faça um breve tratamento, né? Para dar uma amenizada na situação. Aí o paciente retorna já com aquela dor mais calma, né? Que aí sim a anestesia vai pegar. E isso Uhum. seria uma situação bem interessante também, né? Fazer aplicar a auriculoterapia no paciente, né? Antes, quando está fazendo essa avaliação e fazendo prescrevendo essa medicação para o paciente, aproveitar e já, né, mandar para casa o paciente com a aurículo já, né, Uhum. ajudando, ajudando naquela dor ali, em todo o processo ali da inflamação e da dor do paciente, né? Que de Uhum. repente talvez não necessitaria tanto medicamento. Uma coisa bacana também da gente relembrar e né, conversar, que eu sempre acho interessante de trazer, é que muitas vezes as pessoas, às vezes vou pegar o exemplo desse teu colega, não sei se seria especificamente, né, mas enfim, ou algumas pessoas que às vezes não têm muito aquela questão do acreditar, embora que eu sempre digo, né, que contra fatos não há argumentos, Uhum. quando você tem pesquisa
explicadas, não existem argumentos, mas enfim, mesmo assim, existem pessoas que têm a crença de que a acupuntura, a auriculoterapia e outras estratégias terapêuticas querem anular o que já se usa. E Isso. na verdade não, na verdade as nossas terapias elas são complementares justamente porque elas vêm a complementar, né? Por isso que se chama PICS, né? O programa ali das terapias Uhum, integrativas e complementares à saúde, né? Então, vem muito mais a somar-se, por exemplo, ali num processo inflamatório, né, agudo ali. Eu tenho, né, questão ali das liberações, a questão das uhum, COX, enfim, que a gente precisa inibir essa via. Se eu, às vezes, preciso de 48, 72 horas para uma inibição eficiente, vamos pensar assim, apenas do ponto de vista medicamentoso, quando eu acrescento uma estratégia terapêutica dessas, como a auriculoterapia, mesmo com o uso do medicamento, eu consigo reduzir o quadro de dor. Eu tive uma experiência em casa mesmo, né, com uma familiar, que ela teve uma situação de uma dor mesmo, desconforto ali no dente, e era final de semana, né? Então, ela também não queria ir atrás de buscar um atendimento odontológico assim de emergência, nada, né? Falou, não, eu tolero. E ela estava com uma dor latejante, então aquela dor bem pulsante ali uhum, no dente. E ela comentou que quando eu apliquei, né, a auriculoterapia nela, embora né, continuasse a existência ali da dor, a dor não era mais uma dor latejante, era uma dor tolerável e uhum, suportável. E nesse caso, mesmo sem o uso de né, nenhum medicamento ali, uhum. questão de dor, né, paracetamol, enfim, nada nesse sentido. Então, nesse aspecto que a gente pode pensar, né, em não anularmos o que a gente já tem, mas em complementarmos, né, porque se a gente pode trazer uma qualidade a mais ali para o paciente, que nem no caso da senhora idosa ali que tu comentou no início, né, Karina? Uhum, Os indivíduos idosos possuem várias situações clínicas em saúde uhum, que já precisam de uma medicalização e que, de fato, não existe outra estratégia, às vezes, para contornar essas situações, né? E que precisam uhum. efetivamente daqueles medicamentos. Então, por que não, em coisas que a gente consegue, às vezes, manejar sem a medicalização, por que não tentar fazer dessa maneira, né? Uhum, Uma vez que a própria sobrecarga, né? Muitos idosos, principalmente, né? Eu atendo na acupuntura, né? uhum, Eu atendo um público de meia idade e tenho bastante idosos também em acompanhamento. E uma coisa que eu ouço de relato deles é com relação não à dificuldade do medicamento em si, mas a questão de que quando ingerem o medicamento, ah, né, tem aquela questão do desconforto gástrico, muitos deles já tomam medicamento, inclusive, para cuidar dessa questão estomacal. E também a gente tem que pensar, né, que muitos desses já podem estar ali com uma questão hepática e renal comprometida, né, ou se comprometendo até certo ponto, né, tendo em vista que grande parte dos medicamentos ali via oral que são administrados hoje tem metabolismo hepático, tem metabolismo renal, então tu gera uma sobrecarga. Então, eu diria assim que seria um cuidado, né, um zelo ali com a saúde do exato. paciente, quando olha para agregar um pouco mais a isso, Uhum. né? Então, é bem interessante nesse sentido de acrescentar e não do retirar nada. Claro que existem situações que eu sempre brinco, né? Que às vezes a auriculoterapia é sim a estratégia terapêutica que pode ser usada, né? Numa situação dolorosa pontual, numa enxaqueca, em algo nesse sentido, sempre pensando que precisamos buscar a causa, sim, daquele problema, mas em situações pontuais, às vezes ela já vai ser o suficiente para gerar aquele alívio, Eu, né? Então, desculpa te interromper, mas só para pontuar, né? Eu, no caso, eu acreditaria que para ela seria mais benéfico somente o uso das esferas de agulhas, né? Para o caso dela, assim, para fazer um estímulo maior ali sanguíneo para ajudar mais no relaxamento aqui da musculatura facial dela,
para ajudar na dor que estava causando ali e o travamento, né, da mandíbula aqui, do Uhum. que do que dar mais mais medicamento, de repente até não só um relaxante muscular, mas de repente o médico fosse de receitar um tramadol, que é Resultado, né, no quesito de dor. exatamente. Isso que tu trouxe é interessante, me fez lembrar de uma situação em que eu fui paciente, né, da auriculoterapia, e fazia um bom tempinho até que eu não recebia e foi bacana pelo efeito, né, que eu percebi em mim. Quando a gente, às vezes, faz uma atividade física muito intensa, enfim, e porventura, né, que a gente sabe que não é o correto, mas às vezes acontece, de tomar ali um medicamento, um relaxante muscular. A sensação, pelo menos que eu já tive, né, faz muito tempo que eu não tomo relaxante muscular, mas enfim, era sempre uma sensação generalizada, meio que de um cansaço, um peso, algo desconfortável, né? Uhum, Porque esse medicamento, ele, assim, queira ou não, ele vai atuar sistêmico, né? E aqui o interessante da auriculoterapia é que a gente consegue direcionar esse tratamento para algo local, né? Por exemplo, ali, uhum. na articulação temporomandibular, né? É Consegue brutal. direcionar para relaxar muito na região da face. Então, eu costumo brincar que na aurícula a gente consegue dizer para o cérebro, olha, é ali que está o problema, é ali que você precisa resolver, né? Então, isso favorece muito aos resultados, né, Karina? Uhum. Eu hoje eu estou há uns 3 dias com uma dor de ouvido assim muito incomodativa, sabe? Além de dar umas pontadas muito fortes, fica aquela sensação de abafamento. Abafa, abre, né? Às vezes ele abre, às vezes fecha. Aí hoje eu resolvi perguntar pro meu colega lá, o médico, para ele dar uma olhada para mim. E ele me disse assim, ó, Karina, você não tem nada no teu ouvido. Ele tá limpinho, inclusive não tem nada de cera. Isso é a tua pula que tá com alguma coisa ali. Então, tem que ver ali o que tu precisa fazer com uma mandíbula. O que passou pela minha cabeça? Eu vou montar um protocolo para mim, porque realmente aí eu palpei aqui e o que eu tô sentindo? A dor aqui na minha mandíbula. Aí eu vou fazer, né? Depois vou montar o protocolo e vou me aplicar em mim mesma, né? Depois contar o resultado pra gente, né? Que com Contar o certeza vai tem uma tu viu que aliviar. de uma pessoa, a Angelita Zancanaro, ela está assistindo a gente e ela fez uma pergunta referente a orto, né? Que é que quando faz a regulação, é quando Aparelho, né? é aquela regulagem que quando a pessoa vai de mês em mês, eu não sei se você já usou aparelho, ou se sabe como é que funciona, eles apertam, né? Aí dá aquela puxada para botar, né, para apertar mais e fazer mais pressão nos dentes. Os dentes, eles ficam muito sensíveis porque eles começam a amolecer, né? Eles começam a se mexer de lugar de novo e aquilo é muito dolorido. Eu não usei Uhum, aparelho, eu sei que aquilo dói muito, é muito doloroso. E ela uhum, fez a pergunta, né, se teria, né, um tratamento voltado para essa dor que dá. E o uhum, que eu tenho para dizer é que sim, né? Que tem, que a uhum, gente pode então trabalhar a dor, né, dela, tanto do maxilar quanto da mandíbula, tratar a dor, botar o ponto dos dentes, né? Botar a dor, porque ela tá sentindo dor nos uhum, dentes. Ou é uhum, bem direcionado a dor dela nos dentes. E uhum, colocar exato. o Os antitrago analgésicos, né? analgésicos, o trago, o adrenal, né? E tratar Isso. a dor dela diretamente ali no. Angelita é minha prima e minha comadre, né? Tá acompanhando a gente também. Ela, Não. inclusive, mora na mesma cidade e conhece uma das minhas grandes mestres, né? Uhum, Dentro da área da auriculoterapeuta, da auriculoterapia. Ela conhece a professora Lirane, né? uhum, Que é uma grande mestra, um grande exemplo nessa área.
E sim, né, Angelita, conforme a Karina comentou, agrega bastante. Inclusive, a Angelita também faz Uhum. uso, né, tanto da acupuntura quanto da auriculoterapia. Tu pode estar realizando alguns dias antes de você realizar o Exato. apertamento. Então, geralmente a gente comenta em 2 dias E, antes, para daí sim, consequentemente, a gente ter uhum, o resultado final ali previsto. Que aí, quando tiver chegando na data ali de tu realizar o apertamento, a liberação ali do que a gente fala, os mediadores inflamatórios, a questão dos opioides, ele já vai ter chegado no pico que a gente espera, né? Tem pessoas que já no dia já começam uma produção assim significativa e já no dia já tem esse alívio. Mas tem pessoas que vão precisar ter essas 48 horas ali para produção. Como a gente às vezes não sabe, né, não uhum, consegue mensurar isso num primeiro contato, numa primeira situação, é bom 2 dias antes estar realizando, né? Eu vi que a Gabi aqui também pediu com relação ao Botox, né, Gabi? Se não é viável no caso do bruxismo. Ele é sim, ele é ótimo, né? Eu também sou biomédica esteta, né? Como muitos de vocês sabem. Inclusive, tenho pacientes que vêm para a aurículo, desculpa, para a área da estética, com o objetivo de realizar para o bruxismo, mas que a gente também pode acrescentar ali a auriculoterapia, porque o Botox, na verdade, ele vai gerar esse relaxamento muscular, né? Mas ele vai ser por um período. E nem sempre a pessoa que vem até a gente vai ter a condição, muitas vezes até financeira, de estar realizando esse tratamento com o Botox, pois, queira sim, queira não, é um Botox, né? Então, assim como o facial, ele tem ali o seu custo, que aí muitas vezes, quando você joga isso para a auriculoterapia, se torna algo mais acessível, né? Menos doloroso. Tem pessoas que têm receio, têm medo, até mesmo porque o Botox nessa região, na região ali do masseter, né, para trabalhar a questão do bruxismo, ele precisa ser muito bem aplicado, porque ele pode, né, gerar uma fraqueza muscular muito grande da pessoa não conseguir voltar a fechar ali a boca. Então, tem N situações, né, que às vezes precisam ser analisadas também para indicar ou não o Botox, né? Nos meus casos, aí, tendendo para essa outra área de atuação minha, quando a pessoa faz né, o Botox facial e tem essa questão do bruxismo, a gente pode sim acrescentar, né? Porque aí entra até numa questão estética da questão ortodôntica, né? Porque pode quebrar, né? Eu já atendi paciente que quebrou o dente por conta do bruxismo, né? Então, isso é bem, digamos, severo, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar. Sai de um cunho apenas de uma atenção ali, tem todo um cunho mais amplo, né, de saúde. Imagina você fraturar um dente, né? Nem sei se o termo correto é fraturar para dente, mas acredito que sim, né? fratura. Quebrar Uhum. ali, fraturar, né? O dente por conta da contração ali e dessa força, né, no caso do indivíduo que tem o bruxismo. É, Então é bem interessante. o bruxismo tem tratamento, né, Mônica? Ele é uma doença que ela acaba se localizando aqui, mas ela advém de outros problemas, né? A gente acaba descontando aqui na boca, na mandíbula e nos dentes todo o estresse que a gente acumula durante o dia, a ansiedade, uma depressão, uma discussão no trabalho, em casa, são diversas coisas. Eu descobri que eu tinha bruxismo, eu tinha 15 anos. Com 15 anos, eu descobri através de uma revista que tinha uma atriz, acho que se eu não me engano, a Débora Bloch. Eu li na revista que ela tinha o bruxismo. E eu vivia com dor. E eu dizia pro meu dentista, né, que eu vivia com dor, mas ele dizia, isso não é doença, você tá mordendo muito a tampa da caneta. E eu dizia, não, tem um nome, é uma doença, né? É bruxismo, eu já li sobre isso e tudo mais. Eu tive que falar para ele mesmo Orientar assim, naquele momento. ele não acredita. Mas eu já tinha um problema
que me afetava de alguma forma, que eu não sabia qual era, né? Porque naquela época, há 30 anos atrás, a gente não tinha acesso muito à televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, nem conhecimento da auriculoterapia, da acupuntura, né? Já tinha, mas em cidade pequena a gente nem tinha acesso a isso, né? Essas Demora um informações. pouquinho mais, né, pra gente ter Exato. essa Mas informação. ela tem, o bruxismo tem sim tratamento, né? Porque a gente vai tratar a causa do bruxismo, né? Vai tratar as dores causadas pelo bruxismo, mas também vai tratar a causa desse problema. Vai Tem um tratar. autor que eu gosto bastante, que daí ele é da área da acupuntura. Eu até comento que é um autor que, para mim, ele sempre está um passo à frente, né, das interpretações dentro da área da acupuntura, e ele tem uma linha muito própria de trabalhar, que é o Fabrício Borges, né? E Uhum, ele trata que a questão da articulação temporomandibular, ele tem muito a ver com a ruminação uhum, de pensamentos, né? uhum, Então, a dor aqui vem como se fosse do ruminar, né? Então, quando a gente tem essa questão, e claro que não é uma questão voluntária, né? Ninguém tem isso, é algo natural, energético, mas que daí, inclusive, pensando nesse outro olhar, a gente consegue aí, seja com a acupuntura para ajudar no cunho uhum. energético, né? Seja ali com a psicoterapia para a gente conseguir se conhecer melhor, seja com a auriculoterapia, daí nesse caso, para ir aliviando os sintomas. E lembrando que quando a questão está vinculada à ansiedade, irritabilidade, a essas questões, né, Karina, a Uhum, gente também consegue usar a auriculoterapia para dar uma modulada ali, uhum, né? Por exemplo, numa situação ansiosa, né? Eu não diria um quadro de ansiedade, mas numa situação ansiosa, existem pontos estratégicos onde a gente consegue reduzir, né, essa questão dessa desses sintomas que a ansiedade está manifestando naquele momento. Então, a gente consegue modular alguns sintomas. E muitas vezes a gente consegue, como consequência, controlar essa questão também do bruxismo, enfim, né? E de uhum. outras situações, né, que É, muitas vezes são uhum. influência, uma enxaqueca, enfim, que venha ali. Esse negócio que você falou da articulação temporo, né, mandibular, ela tem mais conhecida no meio odontológico como a Uhum. ATM, né? ATM que é da articulação e a DTM que é da disfunção, né? Uhum. Eu até trouxe, eu dei uma pesquisada sobre isso hoje à tarde e eu trouxe um protocolo da ATM, né? Então, que Uhum. além dos três pontos principais, Obrigatórios, isso, né? Que há controvérsias, né? perdi o obrigatório no meio do caminho. Então, se colocaria mais o ponto da mandíbula, o temporal e o adrenal. Porque Ótimo. a arte é exatamente isso, né? É articulação. No local, né? Bem aqui, vou tratar o problema da articulação da mandíbula, por causa que se for pesquisar na internet como é que é aqui a nossa articulação mandibular, você vai ver que ela tem aqui um Exato, osso né? que entra, Da mandíbula passando com o temporal, né? ela entra aqui dentro Temporal. da cabeça, que dessa parte toda aqui, que seria um conjunto, né? Conjunto todo do resto do crânio. Essa parte de cima da mandíbula toda. Então, ela é um osso, né? Que ela entra aqui e é essa articulação aqui desse osso da mandíbula que ela faz, né? Aqui dentro, essa movimentação aqui que dói, inflama, que, né, que faz todo esse processo que aqui dentro que causa essa dor que as pessoas têm, que às vezes acaba vindo pro ouvido, né, ou da cefaleia,
as pessoas sofrem com enxaqueca, às vezes as pessoas nem se dão conta, mas o bruxismo ou essa ATM é uma coisa que você faz mais durante o dia do que dormindo, né? Às vezes dormindo você não faz Exato. tanto quanto você faz durante o dia. Se a pessoa for parar para perceber, às vezes está ali freando, Aham. né, o tempo inteiro os dentes e o desgaste também que dá nos dentes, as pessoas, às vezes, quando vai notar, Muito longo, né? já está bem desgastado. E então, a trabalhar esse ponto aqui da odontologia é excelente. Eu acho, né, muito Bacana, né? Pra bom, agregar. bacana. Aham. Principalmente quem é mais idoso, né? Porque tem toda aquela questão dos idosos que tem as mulheres, principalmente por causa da menopausa, tem osteoporose, né? E tudo mais. Tem mais dor, às vezes mais sensibilidade, tem pessoas que já usam a prótese na parte de baixo, a perda óssea e gengival é muito grande. Então, quase nem todo o paciente consegue segurar, sabe? A qualidade Nossa, de vida para uma pessoa que usa prótese é inferior aqui, toda ela é bem difícil. É bem difícil eles se aham. habituarem, porque sabe aquelas videocassetadas que a pessoa tá falando e de repente do nada Vai, cai fora. É assim que acontece, sabe? Então, é delicado. e isso também afeta, né? Afeta Uhum, é verdade. bem grande. Aham. Bacana, Karina. Bem bom, muito bom. Poder ouvir, né, assim, Uhum, quem tá numa outra área, né, com uma outra vivência, abordando de outras formas, né, e também tentando, né, inserir ali onde, às vezes, são terrenos mais, com mais pedregulhos, vamos dizer assim, né, que às vezes também, eu uhum, digo, é um desafio, né, a gente tem de estar levando isso, estar defendendo isso, que a gente aprende, vai vendo resultados e aí a uhum. gente começa a evoluir de uma forma melhor, né? É, Diga, meu bem. nós Pra- tivemos, agora em maio, nós tivemos a campanha do Maio Vermelho, que é o câncer de boca, né? E Isso. já que então eu não estou tendo muita oportunidade de estar desenvolvendo todo o aprendizado que eu tive, né, contigo, lá na parte da odontologia, enfim, Aham. eu eu vou conversar com a secretária e também com a minha outra colega enfermeira, porque tem um grupo de tabagismo e Ótimo, né? Isso é muito um bom. dos maiores causadores de câncer bucal, né, é o Eu tabagismo. tava vendo. Você Exatamente. sabia que, inclusive, tem um menino no estado de São Paulo que. Não, peraí. Deixa eu ver para eu não falar coisa errada. Ai, agora eu não sei se é lá. Mas enfim, eu sei, eu tô tentando lembrar o nome dele. Esse menino, em resumo, ele foi atuar em grupo de indivíduos, nem seria tabagistas, né? Dependentes de crack. E, inclusive, assim, ó, ele tem trabalhos dele publicado, enfim, né? Ele é pesquisador e tudo mais. E tem agora, eu não consigo me recordar o nome. Depois, se eu conseguir, eu deixo anotadinho aqui para o pessoal que assistir a live. E é bem bacana, porque a questão do tabagismo, assim como a questão do álcool, né? Eu já atendi pacientes com essas duas demandas. É muito bacana, porque no início do processo, quando você está começando o processo, as primeiras sessões, nas primeiras sessões, os indivíduos sentem uma situação como se fosse de um enjoo, Uhum, de uma náusea, de um desconforto muito grande frente às duas situações, frente ao álcool e frente ao cigarro. Então, olha só que bacana, né? A gente pode, às vezes, atuar numa base antes de chegar no
problema maior, né? A gente tentar reverter ali. E claro, né, que a retirada do fumo, do cigarro, enfim, a questão do tabagismo, né, ela não acomete só a área odontológica, né? Ela traz N malefícios à saúde, Uhum. expectativa qualidade de vida um monte. Então, né, a gente trabalharia em várias frentes, né? É a mesma coisa quando a gente fala de tratamento de ansiedade, de obesidade, né? São áreas que a gente consegue colaborar para atender várias frentes ali de saúde, né? E, consequentemente, trazer uma melhor qualidade e expectativa de vida para aquele indivíduo, né? Exatamente. E é o que eu penso fazer assim, conversar com esse pessoal, né, com esse grupo que tem, está buscando o tratamento do tabagismo que o SUS oferece, conversar com eles se eles têm o interesse de fazer esse tratamento também com a auriculoterapia. Já peguei um protocolo, né, na internet bem legal para fazer, né, para trabalhar com esse público. Se eles tiverem interesse, eu vou montar o grupinho, eu vou fazer roda de conversa, assim, vou fazer um incentivo bem grande entre eles, para eles não desistirem de fazer, para realmente eles pararem de fumar, para eles terem assim, uma determinação bem grande nisso, né? Focado bastante no câncer de boca, que aí se enquadra dentro da Entra minha na área. tua área, Isso, exato. exatamente. Uhum, dentro da minha área. Uhum, Sim, Karina. Não, é bacana, né? Essa questão da gente poder pensar num trabalho mais interprofissional, multiprofissional e transdisciplinar, né? Eu diria assim que os três conceitos ali, eles vêm a agregar quando a gente pensa nesse âmbito da auriculoterapia, né? ex- Então, tu conseguir unir ali várias, né, áreas, várias profissões, né? Na nossa própria turma que você participou, né? Nós tínhamos de- dentistas, no teu caso, de saúde bucal, nutricionista, médico, enfermeiro, uhum, farmacêutico. Então, muitas pessoas que podem estar atuando com isso, como que a gente pode estar se colaborando, né, entre a gente. Isso é o melhor, né, porque hoje a gente deixa de olhar o paciente de uma forma fragmentada, né? Hoje a gente já acaba tendo um olhar muito mais amplo, né, para uhum, aquele mesmo paciente. Ele não é mais o meu paciente, ele passa a ser o nosso paciente, né? exato. Então, por isso esses cuidados integrativos, eles acabam sendo bem bacanas, bem importantes. Por isso que as PICs, né, elas estão ganhando um espaço, uma proporção muito maior na nossa sociedade, inclusive até diria na aceitabilidade dos próprios pacientes, né? Eu, assim, de quando eu iniciei o trabalho nessa área para hoje, eu já conheço, assim, muitas pessoas que passaram a usar dessas estratégias com um cunho de tratamento propriamente. Uhum. Então é bem bacana nesse sentido. E quando Eu acho que o nosso tempo está quase aqui acabando na live, se estiver finalizando, vai finalizando. Pois não, Karina, pode ia complementar. finalizar e dizer que quando eu fiz o curso contigo, que a gente encerrou o curso, eu voltei daí assim, ó, com ideias mirabolantes na cabeça, porque como eu trabalho ali dentro da secretaria, então é uma movimentação gigantesca de diversos problemas de saúde e eu via tudo ali, sabe? Eu queria aplicar, eu queria sair aplicando Né? em todo mundo. Eu queria pegar um e sair dando agulhada, sabe? Eu fiquei encantada, porque eu acredito muito no poder de cura e de benefício e de boas energias que né, o poder que a auriculoterapia, a acupuntura e as outras PICs têm, né, os benefícios que elas trazem para nossa saúde, para o bem-estar. Eu acho que as pessoas deveriam sim acreditar, né, pelo menos um pouquinho, acreditarem no poder dessas terapias, começarem, né, um pouquinho por dia, assim, um pouquinho lá, plantando uma sementinha para experimentar, pelo menos, né, ver o poder que essas terapias têm.
ao menos se dá a oportunidade de Exato. conhecer, né? Eu sempre É. penso assim, se você talvez acha que não, ah, não, isso daqui não deve funcionar, mas experimenta, né? Eu costumo pintar na clínica, eu já recebi vários pacientes que vão porque alguém mandou, né? Uhum, E geralmente quando é o médico ou a médica, né, que manda, daí o poder de fala é maior, né? uhum, E as pessoas vão, e não foi nenhuma nem duas pessoas que eu recebi falando assim, ah, mas eu não acredito muito nisso não, eu só vim porque fulano de tal indicou. Daí eu sempre brinco, né, de uma forma descontraída, eu falo assim, mas é desse paciente mesmo que eu gosto, porque isso daqui não é religião, pra gente ter crença, ter fé ou acreditar, uhum, não, isso é ciência. Isso tem comprovação, então é só você receber. Se os ratinhos que recebem, né, os ratos, uhum, os cachorros, tanto é que tem isso na área da veterinária, né? Se eles são beneficiados, eles não têm uma crença, né? uhum, Eles não têm um acreditar, né? Só existe a ciência atuando ali em cima. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser negligentes, né? De querer, às vezes, tratar coisas que não estão na nossa alçada, né? exato. Então, por exemplo, eu brinco, né? Uma situação de um processo infeccioso. Ah, estou com uma infecção bacteriana. Eu vou usar a auriculoterapia? Posso, para ajudar a fortalecer minha imunidade. Mas eu vou, obrigatoriamente, precisar usar um antibiótico. Porque uma infecção bacteriana, a auriculoterapia não dá conta. Uhum, Ela não dá, ela precisa sim, da medicalização. Então, a gente também tem que ser muito exato. prudente, né? Nisso, para conseguir efetivamente o resultado final que a gente deseja, né? Com o nosso paciente. As pessoas têm que ficar cientes no momento que vão se beneficiar da auriculoterapia, que ela não cura, né, uma doença grave, né, um câncer, que não é assim tão simples, tão miraculoso assim, né? Porque a gente tem que ter na nossa mente, né? A força do pensamento da gente também tem que funcionar junto com o restante do corpo. E eu assisti hoje uma live de uma dentista que ela trabalha, ela fez, enquanto ela fazia residência, ela fez o curso de auriculoterapia e ela utiliza, né? E ela disse que num processo que ela esteve fazendo o estágio e tudo mais, e aplicando a auriculoterapia, ela foi percebendo, né, que os pacientes, esses pacientes que não acreditavam, Ah, ela começou a trabalhar a mente deles, uhum, porque ela acredita mais na parte neurológica da auriculoterapia do que nas outras, porque tem, ela mostrou lá três partes da auriculoterapia, né? Que são definidas em três. fisiológica, E, aham, e que ela acredita mais na parte neuro da. fisiológica. Uhum, Que na verdade é a linha que a e, gente segue, né? Aqui no Brasil, na verdade, grande parte da formação em auriculoterapia segue essa linha da neurofisiológica, gaúcha. né? A Manu colocou aqui Uhum, que a auriculoterapia é vida e ama, né? A Manu também é uma paciente nossa que utilizamos, né, da auriculoterapia uhum, em vários momentos ali da vida dela, inclusive durante o período gestacional. Agora ela é mamãe de um príncipezinho, né, do uhum. Daniel, e também já pôde usufruir em várias situações, para várias demandas, né? É muito, muito bom, assim, muito gratificante mesmo. Karina, quero agradecer tua disponibilidade, né, de compartilhar um pouco da tua experiência aqui conosco, né? Talvez essa seja uma de outras, né, que teremos de outros encontros para Uhum, compartilharmos novas ideias, talvez depois um segundo momento para exato. compartilhar a questão ali do tabagismo, Isso. né, que você vai colher bons frutos, Uhum. também felicidade e auxílio em alguma coisa que eu possa ser útil também, né? É, Sempre se- colocando à disposição, né? Porque a gente vai crescendo ali, vai enriquecendo no todo, né? Sempre no conjunto, é sempre nessas trocas, né? Que a gente evolui, a gente cresce muito com elas. eu que agradeço, Mônica, a tua
sabedoria, né? O teu ensinamento, assim, o teu poder de conseguir conquistar e conseguir passar para gente todo o teu saber, toda essa tua, né, toda a tua experiência que tu tem dentro da auriculoterapia e acupuntura e todos os conhecimentos que tu tem é fantástico. Você é uma pessoa muito querida, muito carinhosa, muito acolhedora, né? E isso é muito bom pra gente, eu aprendi muito. Você faz a gente se apaixonar, né, pela terapia, pela auriculoterapia, e é fantástico. E tomara que dê certo esse grupo do tabagismo, e com certeza eu vou, se você me permitir, eu vou para contar Mas, como foi a experiência. Quem sabe faça um videozinho, né, com o pessoal numa roda de conversa para ter alguns depoimentos dos próprios pacientes para ver como eles se sentiram, se eles acham que mudou alguma coisa na vida deles, e para poder repassar para vocês, né? isso, ótimo. Nossa, ficamos muito agradecidos mesmo. A Fran também, Eu, colocando aqui, obrigado por dividir as experiências. A Fran também foi aluna do curso de Simplificando, né, a auriculoterapia. Ela foi aluna na cidade de Porto União, né? Ela é psicóloga e ela atua lá na região. E foi bem bacana. A Fran, ela fez ainda o curso ali durante a pandemia, né? Eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos. E a Fran também pode ser uma das pessoas que pode fazer a próxima live também, né? Daí dentro desse das olhar, dentro da experiências, psicologia, quem sabe, né? uhum, Quem eu sabe digo seria das bacana também. e ela lá do Paraná, né? Que com É, exato. com certeza as tradições já são um pouco diferentes, né? As pessoas já têm uma outra visão. Um olhar, visão, E, né? É bem bacana. uhum, com certeza. Isso aí. Aqui, o que, que a Manu perguntou? Mônica, será que a auriculoterapia pode me deixar com a memória boa igual a sua? Legal. A Manu ainda está vivenciando Ah, o pós-parto. O bebê da Manu tem 6 mesinhos. Então, ainda vai um período mais. Manu, eu estou recuperando ainda a minha memória e o Miguel está com quase 2 aninhos. Então, a tua memória vai voltar assim. A acupuntura e a aurículo vão te ajudar muito nisso, né? Mas principalmente quando reduzir ali prolactina e ocitocina, uhum, né? For passando pela. Depois dos 2 aninhos, ali já vai entrando numa outra fase, né? Numa outra vibe, e aí tu vai voltando pouco a pouco. Eu digo que é o normal nunca mais, né? Porque até porque não, tudo vai não modificar a pode vida da gente. mais. Mas eu digo que a memória ela volta, assim, muito, muito próxima, né? A isso. Certo, pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou, quem vai acompanhar depois assistindo, né? Que eu sei que algumas pessoas já me falaram que, não vou conseguir estar online, ao vivo, mas o bom de hoje é que a gente consegue deixar as lives gravadas, né? E aí, depois quem não participou ao vivo consegue acompanhar também, pessoal. E também a novidade, né? Já contei para alguns, o pessoal que já é nossos veteranos, né? Já sabem que agora esse curso que a Karina fez, a Fran, outras, a Gabi também que entrou, né? Hoje ele já está na plataforma, né? Tanto da QIFI quanto da Eduz. Então vocês também podem ter acesso a ele no formato online, e depois quem desejar fazer a parte prática presencial, que ela é bem interessante, aí é só contatar a gente que a gente organiza, né? E explica como que procede na sequência, né? Para essa outra etapa que também é bem importante. E depois é só sucesso, né? Tá certo. Ok. Karina, abração. Assim, Obrigada, tá? Novamente. Até mais. Tchau, tchau. Desliga tchau. aqui.